Amado Padre Francisco Queisson, nosso querido administrador paroquial desta paróquia do distrito de Bezerra, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Querido diácono José Danilo, colaborador até o momento nesta nossa paróquia, tão pequena e tão grande. Nossa Senhora sempre se apresentou pequena. E é bom ter presente que a porta do céu só pode passar por ela quem for pequeno. Neste tempo favorável à nossa conversão, à nossa mudança de vida, a catequese, a evangelização e os trabalhos da nossa igreja devem trabalhar, focar no coração de cada pessoa da comunidade o desejo profundo de santidade, de configuração a nosso Senhor Jesus Cristo, pois para sermos todos de Deus é preciso sermos pequenos. O Evangelho de São Lucas, já cumprindo as profecias de Isaías, nos traz na liturgia de hoje um dos textos mais belos do Evangelho. A narrativa da embaixada do anjo Gabriel a Nossa Senhora, anunciando-lhe que ela seria a mãe do Redentor, a mãe de Deus, que ela seria a portadora do grande evento salvífico que a humanidade há séculos já se preparava através do povo hebreu. E quando Nossa Senhora recebe esta visita do anjo Gabriel, uma visita espiritual, algo surpreendente, qual é a sua atitude, se não a atitude da humildade? Como pode que eu seja escolhida para a mãe do Verbo? A Virgem Maria não interroga o anjo com orgulho ou com soberba, mas com profunda humildade, porque a Santíssima Virgem traz com ela este perfil, esta qualidade, esta virtude essencial, a humildade. Por que Nossa Senhora é humilde? Porque ela precisava testemunhar esta grande graça. Por que Jesus é humilde? Porque ele também precisava testemunhar esta grande graça. Tanto que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos diz que Deus não se apegou na sua condição divina, mas desceu à condição humana. É a grande humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se combate o orgulho com a humildade. O orgulho é um monumento que à primeira vista você pensa ser inamovível. Você pensa que o orgulho é algo que a gente não consegue superar. Mas é isso mesmo. O demônio, que é o pai e princípio do orgulho, tenta nos fazer ver que o orgulho é bom, que você achar que é melhor do que os outros é algo extraordinário, você humilhar os outros, isso é bom para o ser humano. São estas as propostas que o inimigo tem para semear no nosso caminho o orgulho, que destrói a humildade. Mas o orgulho é como um grande gigante de pés de barro. Ele quebra facilmente quando encontra a virtude da humildade bem estabelecida.
Por que cito a humildade de Nossa Senhora e a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce de Maria, encarna-se no seio de Maria? Deus vem ao útero, à casa interna de Maria, para se tornar criança, ser humano, para nos libertar. Porque lá atrás, quando Deus fez o mundo com tanta beleza e com tanta bondade, estabelecendo o paraíso, Deus quis colocar ali o homem e a mulher para viver como criação extraordinária de Deus, numa vida solerte de bondade, de bondade, de bondade, numa vida de liberdade, numa vida de santidade, de pureza. Mas foi lá, meus irmãos, que o anjo mau anunciou a mentira, proclamou o orgulho e disse ao coração de Adão e Eva que eles haviam sido proibidos por Deus de comer da fruta do jardim, daquela árvore que estava no centro do jardim, para que eles não ficassem como Deus, ou até mais do que Deus. E o diabo disse: coma, vá lá, experimenta, sejam maiores do que ele. Ele está oprimindo vocês. Ele colocou um limite para que vocês não sejam realmente maiores do que ele. Era o demônio falando. Era Satanás soprando no ouvido de Eva, que come da fruta, que pega da fruta, que dá ao seu marido, que também come da fruta porque escuta a voz do anjo estranho. E aquele anúncio do demônio no Éden, ao coração de Adão e Eva, gerou a morte, gerou a condenação, gerou a pior das misérias que nós podemos imaginar. Tudo que era harmônico, tudo que era suave, diáfano, transcendente, bonito, amoroso, tudo que era extremamente amoroso e harmonioso, se torna em conflito, em medo, em condenação, em morte. Adão e Eva, após ouvir aquela palavra de incentivo para comer do fruto proibido, eles se tornaram nus, despojados, miseravelmente expostos diante da sua própria miséria. Entrava o pecado no mundo, entrava, meus irmãos, a nódoa da morte, entrava a adequada, a soda cáustica no coração da humanidade. Adão e Eva são tomados pelo pavor do pecado. Foram enganados pela serpente, pelo anjo estranho. E deles não veio mais alegria, não veio mais a harmonia, não veio mais o canto suave e amoroso, não veio mais o ágape, o amor do céu que toca a terra, mas tudo ao contrário: desarmonia, tristeza, angústia, depressão, morte. Foi o que resultou de tudo aquilo. A humanidade entra na chafurda da morte, entra na tristeza do desespero. Daí em diante, meus irmãos, a humanidade vai ser como nós somos hoje, contaminados pela concupiscência, por esta tentação de realizar aquilo que nós gostamos, que nós queremos, e não a vontade de Deus. Olha que coisa estranha, que coisa mais triste. Nós herdamos, nós recebemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, esta urtiga, essa coisa medonha, esse ácido sulfúrico que ferve, que machuca, que queima as nossas entranhas por dentro, nos levando ao pecado. Quando vocês olham o bêbado que cai na rua, o drogado que se perambula,
o assassino que corre, o ladrão que rouba, o adúltero que trai. Quando vocês veem o jovem que desobedece o pai e a mãe, quando vocês verem as separações dos casais, quando vocês verem a brutalidade do ser humano nesses tempos, quando vocês verem as mentiras que se levantam junto com essa pandemia para tirar a liberdade das pessoas, para anestesiar as pessoas com o controle social desta nova ordem mundial execrável, miserável, vocês lembrem-se, aí está o arroto do anjo mau a Adão e Eva no paraíso. Aquele arroto, aquela miséria, aquele vociferio de Satanás, o anjo mau e sujo, no coração de Eva, que passa para Adão e passa para toda a humanidade. Nós devemos lembrar quão grande é o mistério do pecado e da iniquidade, porque brota do anjo mau das trevas, brota de Lucifer, brota do inferno, brota do sujo, do encardido, daquele que está condenado, mas não se dá por vencido. E a humanidade, meus irmãos, vai caminhando nesta estrada de tristeza, de guerras, de misérias, de desamor e de pecado. Quão triste é esta realidade, mas o amor de Deus, que criou Adão e Eva para nunca morrerem, para serem anjos, juntamente com todos os que viessem deles nesse mundo, numa vida de pureza, sem a malícia, sem o pecado, tudo isso foi destruído. E o amor de Deus não deixou de ser derramado. Deus continuou amando a humanidade e fazendo as suas estratégias, usando toda uma pedagogia da economia divina, no seu escopo de salvação, para reerguer a humanidade das sombras tenebrosas da morte. Todo o Antigo Testamento é esta história do amor de Deus que vem ao coração da humanidade pecadora. É Deus que se faz vizinho dos homens para tirá-los das misérias inoculadas como peçonha, como veneno que veio de Satanás ao coração de Adão e Eva. Todo o Antigo Testamento é um hino que canta os louvores a Deus em meio às quedas e aos levantares daquele povo, que vai culminar na cena linda que nós ouvimos do Evangelho de hoje. Não é o anjo mau, mas o anjo de Deus, Gabriel, que vem agora, não a Eva, mas a nova Eva, a Virgem Santíssima. O anjo bom não vem anunciar um fruto que aparentemente é bonito, mas é azedo e estraga a vida daqueles que o tomam. Mas é o fruto doce do amor de Deus em Cristo Jesus. É um fruto que se engendra no seio da Santíssima Virgem, o menino Jesus, nosso Deus amor. Que grandeza esse mistério. Aqui agora, meus irmãos, é a vida matando a morte. É Cristo já destruindo na encarnação, no seio da Virgem, todo o mistério da morte que a árvore do paraíso tinha dado à humanidade e levado a humanidade ao precipício e à tristeza. Mas agora, o fruto que é colocado no ventre de Maria é Jesus, que vai nascer, que vai crescer, que vai anunciar a boa nova, deixar para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, e depois, no altar da cruz, ele vai inaugurar a nova árvore, não mais aquela do pecado, mas a árvore da vida. Se por aquela árvore veio a morte, pela árvore do Calvário
veio a vida pelo sangue derramado de nosso Senhor. Que bonita esta realidade que nós estamos vivendo. Preparar o nascimento de Jesus é preparar esse acontecimento de vida, de liberdade, de santidade, que os nossos corações redobram em louvor e gratidão ao Deus Altíssimo, ao Deus Boníssimo, ao Deus Perfeitíssimo e Eterno, que nos libertou em Cristo. Advento é isso. Natal é acolher, juntamente com Nossa Senhora, no silêncio de nossas vidas, o Cristo que chega. Como vai se dar isso? Pergunta Nossa Senhora. Ao contrário de Eva. Ah, esse fruto vai me fazer com meu marido maior do que Deus? Então eu quero. Nossa Senhora, ao contrário. Como se dará isso? Eu não conheço o homem. E o anjo diz, a força do Altíssimo virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra. Lá no antigo Éden, Eva e Adão foram cobertos pela tristeza e a dor. Deus os cobriu com a tristeza na sua consciência e depois tirou tudo aquilo e os deixou desnudados, envergonhados. Com Nossa Senhora é diferente, porque é o anjo de Deus que anuncia essa grandeza do mistério de Cristo, que agora no seio de Nossa Senhora vai trazer de volta a vida, vai trazer de novo o sorriso, vai trazer de novo a esperança, vai trazer de novo o amor sobejo, grande, o amor extremamente amado. O Cristo Jesus. Quanta beleza esse tempo nos traz. E aqui nós temos o olhar do Pai, o Pai eterno que manda a embaixada através do anjo. O amor do Pai vai ser derramado no coração de Maria através da força do Espírito Santo. São as duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito, agindo na vida de Nossa Senhora, para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se incorpore dentro de Nossa Senhora, na nossa condição humana, para que ninguém possa depois criticar Deus. Ah, Deus não sabe o que é o sofrimento humano. Deus está longe de nós. Em Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós, João 1,14, se fez carne, Deus assume toda a nossa realidade, igualzinha a nós, menos no pecado. Deus vem em Jesus, é o amor do Pai, é a sombra do Espírito Santo, que se torna esposo de Nossa Senhora, para que ela receba o Verbo eterno, o Logos, a inteligência e o amor eternos do Pai. É Cristo que vem. E nosso Senhor, a gente vai olhando no Evangelho, toda a vida de Cristo é uma vida no amor ao Pai, sob a força do Espírito que o acompanha. É a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela vai agindo, ela vai realizando esse mistério de amor que nós não temos palavras para decifrar, que não temos poesia capaz de descrever, que não temos nenhum livro neste mundo capaz de relatar com a perfeição que é a Santíssima Trindade a experiência desse momento ímpar, em que Deus desceu à terra, como nós cantamos nesse advento. A vocês que hoje recebem a crisma e a primeira comunhão, é uma ação do Espírito. O mesmo Espírito Santo que engendrou no seio de Nossa Senhora
o Verbo eterno, Jesus Cristo, hoje nos assiste nesta missa, para dar ao coração de vocês o amor quente de Deus, a unção do Espírito Santo que nós recebemos na crisma, é o mesmo poder que Nossa Senhora recebeu no anúncio do bom anjo Gabriel. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, para nos ajudar a ser cristãos de verdade. O Espírito vem trazer a nós os seus carismas, que vocês estudaram na crisma. O carisma do discernimento, do temor, da sabedoria, do entendimento. O carisma desse grande dom que o Espírito Santo põe em nós, que é o seu amor eterno, a sua sabedoria, as suas grandes verdades, que o Espírito de Deus traz ao nosso coração, para que nós possamos viver o nosso batismo. Nós temos esta graça de sermos batizados, de termos recebido já a Santíssima Trindade no nosso batismo. E a crisma, ela confirma esse dom que nós já temos dentro do coração, para que nós o testemunhemos. E aí vocês são chamados, como soldados de Cristo, a caminhar com Jesus, a caminhar com o Verbo eterno. Nossa Senhora não só aceitou, na humildade da fé, a encarnação do Verbo de Deus dentro dela, mas assumiu todas as consequências disso. Naquele momento, ela que fora preservada do pecado de Adão e Eva, da sujeira do pecado original, ela foi imaculada. Deus a fez assim, a única pessoa nesse mundo que foi criada sem o pecado original, para que trouxesse Cristo, o todo puro de Deus dentro de si, para entregá-lo a nós. E Nossa Senhora foi acompanhando Jesus. Naquela hora ela sentiu tudo que o velho Simeão lhe disse: a espada vai atravessar sua alma, a dor vai te perseguir, muitos morrerão por causa dele, você vai ser trespassada pela dor. E Nossa Senhora viveu isso, acompanhou Jesus, e ela pôde viver a grande alegria do cenáculo, quando o Espírito Santo, que habitou nela para a concepção do Cristo, foi enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo, pelo coração de Cristo, para animar a igreja em Pentecostes. O Pentecostes trouxe o fogo do céu à igreja na terra. E Nossa Senhora depois, já bem adiantada na sua idade, ela um dia dormiu e foi elevada ao céu em corpo e alma. Está lá, junto de Deus, junto de Cristo. O que Deus quer de vocês que recebem a crisma hoje? Que vocês sigam Jesus, na dor, na alegria. Quem é cristão é chamado a viver na sua vida tudo que Jesus viveu: a rejeição, a perseguição, os tormentos, a condenação. É chamado a carregar a cruz, é chamado a deixar que os outros enxuguem as suas lágrimas, é chamado a ser pregado na cruz, é chamado a morrer, como Cristo morreu na cruz. O cristão é isso. E aqui é bonito lembrar aquela leitura que nós temos no breviário, no Sábado Santo, chamada de grande homilia, que naquele momento que Jesus no alto da cruz, como está aqui atrás de mim o crucifixo, ele morre, quando ele fala consumatum est, tudo terminou, tudo está consumado, e a Sagrada Escritura diz, ele entregou o Espírito. Cristo desce em espírito da cruz, a árvore da vida, para ir ao Hades,
para tirar Adão e Eva da morte causada pela árvore do paraíso, a árvore do fruto proibido. Cristo vai para tirá-los. E aquela grande homilia diz que Jesus bate à porta de Adão e Eva, lá nos estertores do diabo, e diz: desperta, vocês que dormem, vem para fora. E a gente fica feliz porque este autor dos primeiros séculos nos dá a entender que Adão e Eva foram resgatados por nosso Senhor. Nós também já fomos resgatados por Jesus, pelo nosso batismo. E a Crisma fortalece isso, para que nós sejamos bons. O mundo quer nos tomar das mãos de Deus. O mundo é assolado dia e noite pelo anjo mau. Aquele anjo que levou Adão e Eva à morte, à tristeza e à desolação, ele nunca parou de trabalhar. Ele nunca dormiu. Porque ele não precisa dormir. Ele não precisa parar para comer. O anjo mau, a missão dele é tirar das mãos de Deus a obra do próprio Deus. Vocês que hoje recebem a Crisma são obras de Deus. Não pense vocês que o demônio vai deixar vocês em paz. Nunca. O demônio sempre vai estar soprando no seu ouvido interior. Faça isso. Use as drogas. Faça o sexo antes do casamento. Traia sua mulher, traia o seu marido. Faça aborto. Beba o anticoncepcional para você não engravidar e você poder fazer sexo como quer o tempo todo. Ah, por que você não rouba do seu patrão? Ah, por que você obedece seu pai e sua mãe? Faça isso não. Aquele demônio fica falando. Ah, vocês precisam ser a favor do aborto. O aborto é uma coisa boa. Ah, vocês, por que não aceitar a ideologia de gênero? O que tem? Se o menino nasce menino e quer ser menina, se a menina nasce menina e quer ser menino, mas isso é uma coisa boa. Ah, você pai, você mãe, tem que incentivar seus filhos a escolher o que eles quiserem. Ah, sua menina, seu menino não pode ser diferente dos outros. Vocês têm que dar celular para os seus filhos, deixar eles aprender os joguinhos, porque lá no joguinho está o ensinamento do demônio para destruir a cabeça da criança. É o diabo que fala essas coisas, que tira a nossa liberdade, que nos machuca. E nós estamos vendo o mundo agora machucado pelo demônio. Essa gritaria sobre as vacinas. Ah, porque quem não é vacinado é para ser como um leproso. Nós sabemos da importância das vacinas, mas sabemos também que as pessoas têm direito de questionar a validade desses fármacos que ainda não foram comprovados seus bons experimentos. A gente fica escutando isso. Ah, porque as igrejas não vai poder deixar ninguém entrar na igreja que não tem o passaporte da vacina. Isso é coisa do demônio, coisa da nova era. Que o diabo fala, não, é bom vocês ser gado, vocês ser um rebanho que obedeça ao governo mundial, que aceite os governos. Vocês têm que ficar agora de máscara para a vida toda. Vocês já foram educados, vocês já foram doutrinados para usar máscara agora a vida toda. Todo mundo vai ter que usar assim. Vocês vão ter que apresentar o passaporte. Na Diocese de Formosa, nós não vamos aceitar que nenhum prefeito, nem governador venha com essa pilera, com esse papo furado de nova ordem mundial, de comunismo, que quer controlar as pessoas e tirar a liberdade das pessoas, exigindo que para assistir uma missa, um batizado, um casamento, tem que ficar alguém na porta olhando o passaporte dos católicos. Isso é coisa de Satanás.
Nós não vamos aceitar isso, como muita gente já está aceitando. Então esses tiranetes, que são prefeitos, governadores, que têm essa índole de domesticar o povo, de controlar socialmente o povo, isso não calha com aqueles que são da árvore da vida, que são da escuta ao anjo bom. O que virá sobre ti é fruto do Espírito. A nossa liberdade não tem preço. Nós devemos ter os cuidados, sim. Por que o passaporte é questionado? Porque as pessoas vacinadas até em 3 doses também podem transmitir o vírus, também podem ficar doentes. Então isso é conversa fiada para boi dormir. Nós não podemos aceitar isso, devemos ter os cuidados, saber que o vírus é complexo, é perigoso, mas nós não podemos aceitar a voz do estranho que vem sorrateiramente para dominar a nossa liberdade e tirar a beleza do nosso ser em Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, e a Crisma nos ajuda, a ser pessoas livres diante da morte. O cristão não precisa ter medo da morte. Nós precisamos cuidar da vida, zelar para que a nossa vida seja um serviço de amor ao próximo, à evangelização, à santidade e ao testemunho. Mas se chegar a hora da nossa morte, eu pergunto para vocês, vocês estão preparados para a morte? Se você no seu coração sente que não, que está ainda grudado às coisas passageiras deste mundo, é preciso uma confissão e pedir a Deus: eu quero te pertencer, Senhor. Eu quero ser todo teu, Senhor. Hoje mesmo eu rezava com uma senhora, ainda na madrugada, 57 anos de casada, perdeu o esposo, toda a família ficou infectada com a peste chinesa. Somente o esposo veio a falecer porque tinha comorbidades, já era bem idoso. E ela, inconsolável, uma mulher do apostolado da oração, uma mulher de comunhão a vida toda. E eu dizia para ela: minha irmã, deixe o espírito do seu marido em paz com Deus. Viva o seu final de vida feliz com a sua família. É o que eu digo para vocês. Eu perdi mais de 10 pessoas na minha família com essa peste. Mas nós não estamos apegados a isso. A gente entrega e segue, vai adiante com a oração. Devemos todos estarmos preparados para morrer com qualquer doença, para morrer num acidente, para morrer de um estupor, para morrer velhos demais. Não importa. Não importa. Agora mesmo eu visitava alguns doentes e um casal em que ela tem 82 anos e ele 86 e amanhã completam 66 anos de casados. Ela na cama, ele que já sofreu muito ali cuidando da esposa. O oratório, as imagens, o terço, cheguei para visitá-los, estavam acabando de rezar o terço, os 2 idosos, com a cabeça muito lúcida, muito abertos. Quem for primeiro, recebe a oração de quem fica, dizia aquela senhora. Nós não podemos ser filhos do medo. Filhos do medo se tornaram Adão e Eva, quando escutaram a voz do estranho. Nós somos filhos da coragem, porque nós escutamos o anjo que falou a Nossa Senhora, que deu coragem à Virgem Maria. Nós não somos filhos do orgulho de Adão e Eva, nós somos filhos da humildade de Maria e de Jesus. E é esta humildade que vai nos levar longe. E eu espero que vocês que hoje recebem a Crisma, pensem nisso. A minha vida pertence a Deus. Quem me impulsiona nesta vida não é o espírito das trevas, mas o espírito da luz, o divino Espírito Santo, sopro da vida, que vence a morte
Ninguém pode mais do que o Espírito Santo. Por isso a nova ordem, o comunismo, todas as ideologias contrárias à igreja e à fé, elas são um nada diante de Deus. Elas podem durar algum tempo, mas todas morrem. Como morreu Napoleão Bonaparte, como morreu os imperadores de Roma que perseguiram a igreja, como morreu Augusto Comte, pai do positivismo maçônico, que tanto mal fez a igreja com as suas ideias. Morre, meus irmãos, como morreu Voltaire, o chefe da Revolução Francesa, que matou milhares de padres e freiras e leigos católicos. Morrem todos. Morrem como morreu Mao Tse-tung, como morreu Nietzsche, como morreu Karl Marx, como morreu Hitler, como morreu todos aqueles que perseguiram, que humilharam a igreja e os cristãos. Morrerá também o paganismo, morrerá também aos pés do Cristo que um dia vai voltar. Todo esse mundo covarde e inimigo de Deus, que destrói a nossa juventude, que destrói as nossas famílias, que destrói a beleza do amor, que destrói a justiça e a bondade. Que a Santíssima Virgem, a Mãe Aparecida, nossa padroeira, rainha do Brasil, interceda por nós, para que nós, a seu exemplo, possamos dizer sempre: faça, Senhor, em mim, segundo a tua vontade, assim seja. Amém.